Tu acompanhas, portanto, o desporto nacional. Aqui eu tenho a impressão, no meu tempo, eu acho que ainda existia o ASA. Baixou de divisão, ainda existe. Mas isto acaba por ser uma coisa só de dois. A maior parte das vezes é o Petro e o de Agosto. Olha, para ser sincero, a base do desporto nacional foi montada no seguinte: após a independência, havia necessidade, foram criados os clubes como 1º de Agosto. O Petro vem depois, em 1980 e tal, porque o 1º de Agosto é de 77. Mas surgiu uma orientação, penso eu, que era do Estado apoiar essas equipas, como o ASA, Sport Aviação ASA, era a TAG. O Petro era Sonangol, 1º de Agosto, Forças Armadas, o Inter, Polícia Nacional, e assim sucessivamente. Ok, cada um fica com o seu aglomerado. Então, e ali, para tentar massificar o desporto, foi uma das formas que o Estado achou de massificar o desporto. Só que, passados 40 e quase 50 anos, há necessidade de se inverter a pirâmide, porque o desporto tem que ser visto como um negócio, como é lá fora. E essa subvenção vai diminuindo cada vez mais por via de alguns dessas entidades, porque existe a necessidade, ou vai existir a necessidade dos clubes se autossustentarem e criarem seus próprios negócios. Ok, então tu estás-me a dizer que hoje, por exemplo, o ASA ainda recebe dinheiro da TAG, o Inter ainda recebe dinheiro da polícia, o de Agosto ainda recebe dinheiro dos militares e o Petro das Forças Armadas e o Petro da Sonangol? Sim. Isto quer dizer que o único, estou aqui a falar, o único clube independente é o do Bento Kangamba? Possivelmente. Estás a brincar, eu estava. Estás a brincar. Hoje já existem clubes como o do Bento Kangamba, existe também o Ilhete Sport Clube Benguela, o Luanda City, Luanda City. O Mi Mosquito também tinha um. É o Cala. O Cala, exatamente. O esportivo da Cala, Mas é engraçado, porque são independentes, mas toda a gente está ligada de alguma forma ao Estado. Porque o fator de autossustentabilidade ainda é uma coisa que é difícil. Então, enquanto o desporto não ser visto como um negócio, que ele deve ser... Copiar os modelos básicos, vamos à África do Sul. A Tanzânia já é um bom modelo. Depois podemos ir ao norte da África, ao Magreb, Egito, Tunísia, etc. Aí é duro já. Sem sair daquilo. Só que são culturas diferentes, mas temos que tentar beber um pouco desses campeonatos e trazê-los para aqui para ver se conseguimos fazer essa inversão. Ok, tu quando assustas-me quando dizes ver esses campeonatos e trazê-los para aqui. Na experiência. A experiência. Não, sim, porque nós tivemos aqui um cano e os campos hoje estão abandonados. Então eu tenho que tentar perceber o que é que... Às vezes estás a dizer um mambo fixe, mas estão a entender mal, né? Não, é a experiência. É a experiência, Como é que... Pronto, então vamos, antes de passarmos daqui, como é que nós capitalizamos? Porque eu sei que há de haver um plano, ou pelo menos... Basicamente, tu tens uma noção de como é que se capitaliza o que nós já temos, que é, por exemplo, os estádios. Nós temos estádios que estão a crescer capim, portanto, como é que nós capitalizamos? Porque nós podemos capitalizar isso, ou pelo menos podemos deixar com que esses estádios deixem de ser da responsabilidade do Estado. Porque esses estádios uma gestão privada. Exato. Olha, temos um estádio localizado num sítio X. Como é que tu consegues fazer com que as pessoas cheguem lá primeiro? O acesso. Acesso, primeiramente. Depois, quando vais garantir o entretenimento lá, ele vai para assistir 90 minutos de jogo. Vai tirar do seu dia para sair de casa. Se tu conseguires garantir que a esposa e os filhos também têm algum entretenimento ali, a não ser o jogo, pode ser que vão ao jogo também, mas imagina que tu queres deixar os miúdos num sítio durante 2 horas a brincarem nos carros e etc. Se tu conseguires criar essas condições aí para o filho, comunidade, fixe. Se tu conseguires fazer com que, imagina lá, no campo tem um salão de beleza, juntar o útil ao agradável, o tempo que ela está, tu estás a ver o jogo, ali tu vais sair de casa, ou podes comer em casa, ou podes comer ali com a família, depois cada um vai ver a sua atividade. E depois, quando de lá saírem, estão todos satisfeitos, tu viste o teu jogo, os miúdos se divertiram, a mulher também fez aquilo que tinha que fazer e foram para casa e foi
um domingo ou um sábado bem curtido. Familiar. Sim, acesso, transporte, facilidade de acesso a esses sítios e criar comodidade para o cliente ou o adepto e etc. Porque eu vou somente para ali para ver o jogo e depois ainda tenho que ir buscar as crianças ali. Que é outra banda que não tem nada a ver. E os então, acessos. Comodidade, acesso. Porque no final do dia ele quer uma experiência. Então, se ele consegue agregar, além de satisfazer a si também aos outros, vou fazer outra vez. Já é um passo. Crias ali entretenimento além daquilo que é o desporto, porque se o jogo for às 15, ele sabe que daí não vou sair de casa às 15h30 ou às 14, dependendo da sua zona, vai mais cedo. E tem coisas para fazer. E vai consumir um pouco mais, porque tem barracas que estão a vender camisolas, estão a vender serviços, estão a vender não sei o quê. Então ele fica lá o tempo todo. E depois do jogo terminar, da atividade terminar, ainda há sítios onde ele pode possivelmente passar o dia. Então, se ele tiver essa comunidade, o acesso, o transporte é importante. Porque nem todo mundo tem transporte próprio. Sim. As vias de acesso, o transporte para ali, a segurança, ter a iluminação e etc. Então, se é seguro para mim, ele vai depois postar ou vai comunicar. Não, a semana passada tivemos no sítio X. Vamos lá outra vez. Vamos lá outra vez. Vai levar a outra família, prima, amiga. Exatamente. E assim vai, é uma experiência. E quando tu des conta em 6 meses, 1 ano, tu criaste um negócio em torno do outro negócio. Mas assim tu achas com uma guia que já tem uma equipa mesmo, não pensa esses mamos? Tu achas assim mesmo esses barrigudos, tipo, aí, até o estádio já tem essa parte mesmo, tipo... Se calhar, pá, não sei. Eu não sei muitas das vezes, porque existem muitas pessoas com boas ideias, mas às vezes nós, se calhar, possivelmente eu esteja a sonhar muito para aquilo que... Porque para eu vejo ganhar lá dinheiro, fora. tu estás a dizer que estás a sonhar em capitalizar as tuas coisas, não faz sentido. Nós andamos a gastar, o estádio foram milhões e milhões de dólares de todos os angolanos. Tu estás-me a dizer que é utópico tentar capitalizar os milhões não faz... Eu sei que estás à procura é duro, eu sei que é duro, mas estás a perceber, tipo, não tem como, estás a ver, não tem como. Porque acho que nós vimos isso lá fora. E são coisas que nós podemos trazer para aqui, tentar. Acho que funciona. Agora é ter a coragem de aplicar. Porque hoje em dia as pessoas para se deslocarem, imagina, muitas pessoas que vivem distantes. Então tu tens que criar a comodidade. Tens que dar, ok, eu vou para ali, o que é que eu ganho? O miúdo fica aqui em casa. A mulher fica mais chateada, liga toda hora. Vem já, traz pão. Então tu vê. Fica uma cena assim. Agora, se conseguir levar todo mundo... Vamos estar todos bem. Está tudo porreiro. Então, porque não é só olhar somente ali... tipo, estamos a falar de desporto. Bola. É as pessoas que estarem a votar também criar aquele interesse. Então, tens que criar formas de... Porque é dali... Porque tal diz a máxima, é de pequeno que se torce o pepino. Os próximos adeptos e sócios... Estão-se a fazer ali. Fazem isso ali, porque são essas pequenas experiências. Que o meu pai é adepto do Clube X. Eu também sou. Porque tive essa experiência desde pequeno. Ele levou-me ao estádio, etc. Então, é dali que começa. Quando ele for mais velho, 18 anos... qual é a tua equipa? Não, minha equipa X, que o meu pai também coisa. Então já está lá. Então, vou ter dessas experiências. Tu és do Dagosto, porque eu deduzo que os teus pais eram do Dagosto. Meus pais eram militares, ambos, né? A minha mãe colocou-me na creche do 1º de agosto. Que era, não havia dúvidas. Então eu só conhecia o 1º de agosto por causa da creche, porque sabia que existia o 1º de agosto. Mas quando me tornei adulto, mais interessado, comecei a conhecer um pouco mais do desporto nacional, não tinha como. Já conhecia. Eu sou do de agosto. Então, e daí foi. Sempre foi. É engraçado, porque eu cresço na Cidadela. E a Cidadela ao lado, hoje eu sei que o Dagosto era no Codem. Portanto, a Cidadela era o Petro. Sim. Ainda é assim, praticamente. Ainda é assim. Ainda é assim, né? Sim. E eu cresci, portanto, a minha casa era na Cidadela, então eu cresci com Vladimir Romero, Vitorino Cunha
E lá no prédio falava-se muito Mário Palma, portanto, havia sempre esse cenário. Eu nunca distingui o Petro do Dagosto. Eu sabia que o Petro vai jogar, mas da mesma forma que o Petro vai jogar, o Dagosto também vai jogar. Portanto, era um cenário recorrente. Até que cresci e percebi. E hoje estás-me a explicar que cada equipa pertence a uma instituição, a um aglomerado, assim. Portanto, é normal que só nos últimos anos nós tenhamos tido, até as pessoas individuais tenham tido acesso a ter clubes em nome próprio. Portanto, sempre foram a nível de instituições. Por causa para poder fomentar naquela altura, fomentar a atividade desportiva. Sim, foi a ideia que nós demos também, que nós tivemos também, a brilhante ideia de dar dinheiro a pessoas que não iam fazer nada no país. As nossas ideias, parar com isso. Nós, a nível de ideias, temos indústrias.